últimos meses, as ondas de calor têm sido frequentes e muito intensas. No nosso país, estima-se que ao menos 38 milhões de pessoas estejam expostas ao estresse térmico. Você sabe o que é? Ele ocorre principalmente por calor intenso e é diferente de outras coisas, como a insolação, por exemplo. É preciso saber como cuidar do nosso corpo e evitar os danos para a nossa saúde. E para isso a gente recebe hoje o médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima, que vai dar algumas dicas de como a gente enfrenta esses dias bem quentes. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Abi. É um prazer. Seja bem-vinda também, né? Obrigada. Coisa boa. Aproveitou as férias? Aproveitei, descansei. Coisa boa. Mas, doutor, que calor, hein? Muito, né? Gente, eu falei fevereiro, fez aquela cara de fevereiro de muito calor. Muito. Quando a gente fala desse estresse térmico, a gente está falando literalmente de estresse mesmo, doutor? O que a gente está falando? Na verdade, o estresse térmico, na verdade, por nomenclatura, ele pode ser tanto o calor muito excesso, quanto também o frio, né? Pode ser. Mas o que a gente mais vê, né, e o que mais prejudica é esse calor, nessa época que agora a gente está, né? E pegou realmente nessa parte agora de férias. Né? Isso que foi muito custoso. E por quê? Eu falo com os pais o seguinte: as crianças, elas vão brincar e os pais, às vezes deixam as crianças brincando e a criança se distrai demais. Ela brinca, ela corre e a criança, às vezes, ela não para nem para fazer xixi. Por quê? Porque ela não quer perder a brincadeira. Então, uma dica para os pais: nesse período de calor excessivo, nesse período agora de férias, nesse período de retomada agora das aulas, o que os pais têm que ficar? Atentos aos filhos, os pequenos, e sempre com água. Sempre. O melhor remédio para esse estresse térmico é água. Deixar uma água na garrafinha, geladinha. Tomar cuidado para não deixar água em garrafa de plástico, que ela vai esquentar, não vai adiantar. Vai mesmo. E é ruim por causa do bisfenol A. Então, deixar uma garrafinha reservada para essas crianças e os pais ficarem atentos nos filhos. Essa é a primeira dica de hoje, viu? Boa. Pais, fiquem atentos. Doutor, qual é a diferença do estresse térmico para um golpe de calor, para uma insolação, por exemplo? Então, a insolação já é uma coisa muito mais grave. A insolação já é a temperatura corporal que atinge 40 graus. Aí ela já dá sinais e sintomas muito mais agressivos e que a intervenção médica ela tem que ser vigorosa. Então, o que acontece? Com a temperatura aumentando do corpo, as proteínas do nosso corpo, né, a albumina, a proteína, ela começa a desnaturar. O que é desnaturar? Ela perde a função dela. Então, quando perde a função, o paciente começa a ter uma boca muito seca, começa a ter o coração mais acelerado, no primeiro momento começa a transpirar muito. Essa pele, o paciente pode começar a apresentar boca mais pálida, tremores. Então, na insolação, faz uma hipotensão, a pressão arterial baixa muito, aí pode dar confusão mental e até óbito. Então, é muito perigoso. A insolação é aquela pessoa que fica muito tempo exposta, uma temperatura muito alta e o corpo perde essa possibilidade de regulação. Então, ele não consegue se regular. Então, a temperatura ela não consegue baixar, porque a gente sua para a temperatura baixar. Né? A gente respira mais para a temperatura baixar, então a gente urina para a temperatura baixar. Então, nessa insolação é ruim. E sabe de uma coisa, Abi, que acontece muito nesse período agora de muito calor? As pessoas vão ficando muito tempo em piscina, em praia, muito tempo expostas ao sol, bebendo álcool. E qual é o problema? Olha só, chama atenção para vocês. No nosso organismo nós temos um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. O que esse hormônio faz para a gente fisiologicamente? Ele, normalmente, ele faz assim no nosso corpo, ele retém um pouquinho de água, os nossos rins seguram água, aumenta a nossa pressão normal. Então, isso faz com que a gente tenha homeostase. E o álcool, ele bloqueia esse ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, por isso que as pessoas elas desidratam muito com o uso do álcool. E incham. Sim. E se está exposto nessa insolação, se passa um dia todo e começa a beber e perde os sentidos, né? Começa a não perceber muito, no final do dia pode ter esse caso grave e vai parar no pronto-socorro e é potencialmente fatal, Abi. Doutor, você falou algumas coisas assim, como que o nosso corpo resfria? Por exemplo, o suor é uma forma dele resfriar? Exato.
Exato. A gente vai perdendo o calor, né? A gente vai resfriando, as nossas glândulas sudoríparas, né? Nome esquisito, mas é isso. As nossas glândulas sudoríparas, elas liberam o suor, tá? Então a gente perde essa água, resfria a pele pelo próprio suor. Só que o que acontece? Quando a gente vai perdendo esse calor, a gente também perde eletrólito. Então a gente perde sais, a gente perde minerais, e é por isso que a gente tem que hidratar. A primeira medida é hidratar, é por isso que eu chamei a atenção dos pais no começo aqui. Que as crianças brincam muito, correm muito, suam pra caramba. E elas perdem elas não querem parar para beber água. Então os pais responsáveis têm que ficar atrás dos filhos, beber água, né? E mensurando. Coloca ali uma garrafinha de 500 ml, 600 ml, uma aguinha mais geladinha, tampa e vai oferecendo para os filhos. De 10 em 10, de 15 em 15, de meia hora, de 40 em 40 minutos, mas vai ofertando. Porque eles não querem parar de brincar. Não. E sabe, os idosos também, doutor, porque os idosos deixam de ter sede, né? Deixa. Nós temos o centro de regulação. Pessoal, na nossa cabeça a gente tem o hipotálamo. Ele regula esse centro da sede, ele faz essa regulação do nosso sistema. O idoso, ele perde essa capacidade de sentir a sede, ele perde a capacidade da temperatura. Então, por si só, o idoso já não consegue absorver tanto líquido. Então, tem que ofertar um pouquinho mais de água para o idoso. Então, a gente pensa o idoso, só aquele idoso que está acamado ou que está... Não. A gente está falando das pessoas hoje, né? Como é que a gente chama hoje uma pessoa de 70 anos que está correndo com a gente na praça de idoso? Porém, o sistema dele tem que ter uma atenção. Da mesma forma que a criança não é o adulto em miniatura, o idoso também não é um jovem de 40 anos. Então a gente tem as particularidades das idades. Então tem que hidratar melhor, tem que se alimentar melhor, tem que fazer consumo de frutas nesse período agora, né? Frutas molhadas, né? Olha, abacaxi, melancia, melão, tem que fazer a maçã, tem que fazer... É melhor essas frutas do que alimentos mais pesados. Porque os alimentos pesados, eles desviam o fluxo de sangue do nosso corpo. Então, assim, comer muito. E comer muito e hidratar pouco, né? Já aproveita, olha só, hoje é quaresma, hoje começa a quaresma, já começa aí com jejum, né? Com penitência, né? Com esmola e com caridade. Então, a gente já começa a direcionar o nosso pensamento agora para a nossa quaresma. E é bom que a gente já começa agora a entender um pouco mais sobre os alimentos que nutrem e nos hidratam. Boa. Doutor, quais os sintomas de um estresse térmico? Então, começa, às vezes pode ser dor de cabeça, uma vertigem, a boca muito seca. Quando começa a desidratar um pouquinho mais, é muito comum o paciente falar assim, doutor, eu sinto um pouco de taquicardia. Taquicardia, pessoal, é o coração que acelera um pouquinho. Ele acelera um pouquinho. Então tem cansaço, tem fadiga, tem mal-estar, tem tontura. Isso começa lá com aquela regulação da pressão arterial. A pressão começa a diminuir um pouquinho, aí esses mecanismos de compensação mostram para a gente que não está indo nada bem. Então, assim, aumentar a frequência cardíaca é o corpo mostrando que ele está tentando se ajustar. Então, quando começa a beber água, fala, nossa, doutor, comecei a beber água, melhorou. Então, o cálculo que a gente faz para a gente não ficar desidratado é 40 ml por quilo de peso. A gente multiplica. 40 ml vezes o seu peso. Pronto. Isso aí já é o mínimo para você se manter hidratado. E não adianta também tomar água de uma vez só. Não adianta. Tem que ser pausadamente durante o dia. Senão a gente vai urinar muito, vai fazer muito xixi e também a gente pode cair no mesmo problema. Que vai perdendo também, vai. Né? Muitos sais. É. Doutor, temos perguntinha. Isso, que bom. Temos perguntinha para o doutor do Instagram, tá? Pode mandar pelo Instagram também que a gente vai te responder. Da Deb, minha mãe é acamada. Como ajudo a mantê-la mais fresca? Obrigado, Deb, pela pergunta, viu? Oi, Deb, muito obrigado, viu? A minha mãezinha também está caminhando para começar agora a ficar acamada por tudo que a gente faz para ela, né? Então, o que você tem que prestar bem atenção? O ambiente tem que estar ventilado, colocar sempre o ventilador. Se tiver ar-condicionado, tudo bem. Se não tiver, colocar bacia de água para deixar um pouco mais úmido. Tá? Fazer, se a sua casa for muito quente, fazer compressas de água gelada nas axilas, nas virilhas, nas pernas,
na testa. Nas dobras, né, do Isso. corpo, né, doutor? Hidratar, se ela tiver dificuldade de beber água, devagarzinho você hidratar, fazer, de repente, para ela o soro caseiro. É muito bom, é eficaz. Evitar dar para ela outros tipos de bebida, como refrigerantes ou como sucos industrializados, porque tem muito condimento, às vezes tem adoçantes que não são bons, como sucralose. Então, optar por água, por sucos naturais, é claro, e o soro caseiro, tá? E deixá-la sempre com roupas, se possível, de algodão. Boa. Tá? Não colocar roupas de cetim, que isso dificulta muito a troca de calor, tá? Ela vai suar muito e você não vai perceber. E a roupa escura também, né, doutor? Às Também. vezes vai sair, a roupa escura também queima muito Isso. o corpo, enfim. Isso. Coisas mais Retém. levinhas, né? Isso. Tecidos mais leves. Deve ser assim. Ai, obrigada, doutor. De nada. Temos mais perguntinhas. Vamos lá. Mais perguntinhas. Doutor, antes de eu fazer a pergunta aqui da Ana Lúcia, só falar um dado importante assim, né? Na minha profissão é muito comum o estresse térmico, né? A gente é obrigado a ter dentro de uma cozinha profissional um termômetro à vista, onde a gente não pode passar da temperatura dentro de uma cozinha. Porque é um estresse absurdo. É calor, a gente mexe com temperaturas altíssimas, né? E aí eu já emendo aqui a pergunta da Ana Lúcia. A temperatura da água que a gente bebe faz alguma diferença? Porque a gente bebe água tão gelada, que às vezes dava até um revertério, assim, um calor danado, bebia aquela água gelada, dava até uma tonteira. Isso influencia alguma coisa, doutor? Pergunta boa. Ana Lúcia, na verdade é assim, a temperatura da água, a melhor temperatura é a temperatura ambiente, tá? Então o que o Léo está falando assim, que dá até um mal-estar, e pode dar mesmo. Dá um peso, né? Parece que você bebe e dá aquela pesada. Sim. Né? Os estudos mostram pra gente que a temperatura ambiente é uma temperatura melhor da água, melhor para ser absorvida. Não é que a gelada não vai ser absorvida. Vai, mas imagina só, o teu corpo está numa temperatura de 37, 36,5, 37 dentro de uma cozinha, 37,2, você coloca uma água com 9 graus, 10 graus, 15 graus, né? E é ruim, não é bom. Realmente, pode dar algum desconforto. E nessa temperatura também, Léo, acontece que as pessoas podem ficar mais agitadas, mais nervosas, impacientes. E sono, doutor? Também. Aí, na verdade, assim, o excesso do calor, sabe aquela pressão mais baixa? Então, a pressão baixa faz o coração tentar bombear mais sangue. Então, a defesa que o corpo tem é tentar deixar a gente mais calmo. Letárgico, às vezes, né, doutor? Aí você quer sentar, quer parar, até o corpo aumentar de novo os fluidos corporais. Então, nós temos, né, um mecanismo chamado renina, tensina, angiosterona, aldosterona. É complicado? É. Mas as pessoas, quando eu falo esses nomes aqui, elas anotam, vão, pesquisam e depois mandam para mim direct. Nossa, eu entendi por que minha mãe faz isso, eu entendi por que meu filho acontece isso. Então, é muito legal. Então, quando faz isso, faz esse cansaço e as pessoas querem descansar. Então, aí faz essa letargia. Aí pronto, aí demora um pouquinho mais. Então, nada que uma boa hidratação, nada que um bom soro caseiro não melhore. Não melhore. E com o humor também, doutor? Em relação ao humor, tipo, também. Ficar estressado, nervoso, irritado? Sim. É o que eu falei agora com o Léo, isso mesmo. Porque agita a cabeça da gente, né? O calor excessivo, ele é um ponto de desequilíbrio, o calor excessivo, tá? É claro que a gente tem que combater tudo isso, né? E, na época de Quaresma é até bom, né? A gente estudar as virtudes teologais e as cardinais. Então, a gente tem que entender que isso pode ser um ponto, sim, de desequilíbrio emocional. Pode sim. Boa. Mais perguntinhas? Opa, mais perguntas. Na cozinha era horrível, a gente brincava até, a gente vai ter miragem hoje à noite, na madrugada, porque dormia tão mal, horrível. Bora ver aqui mais perguntinhas, ó, pelo WhatsApp, tá? Da Andréa Nunes, Tanque Novo, Bahia. Boa tarde, tenho lúpus e nesse clima estou me sentindo muito mal. O que devo fazer? Obrigado, Andréa, pela pergunta. Ô, Andréia, tudo bem, olha só. Lúpus é uma doença autoimune, né? Então, você tem que controlar essa doença autoimune, a base da doença. Então, como é que a gente ajuda? O lúpus é muito ruim porque ele pode ter alguns probleminhas de pele que dão, então incomoda muito nesse tempo de calor. Então, procurar não sair nos períodos, se você conseguir, né? Não se expor ao sol nesse período de 11 horas até as 4 horas da tarde. Não sei com o que você trabalha, como você trabalha, né? Mas tentar usar roupas frescas, se hidratar melhor e o mais importante,
para o teu caso, manter uma alimentação com frutas, verduras e legumes. E diminuir consideravelmente os produtos industrializados, porque esses produtos forçam muito o corpo. E tem muito A sódio digestão. também, né, doutor? Tem muita. E força o corpo, Abi, além de ter muito sódio, bem lembrado, é que força muito o corpo na digestão. Então o corpo tem que elevar a temperatura, elevar o seu metabolismo para poder digerir todo esse processo. Então, comer frutas, legumes e verduras, proteínas, lógico, né? E diminuir a quantidade de produtos industrializados. A gente tem aqui algumas dicas também, doutor. O que mais nós podemos nos hidratar e de que forma? Além da água, que não pode ser substituída, né, doutor? A água é o melhor, é o mais barato, é o mais acessível, né? Então a gente tem água de coco, né, que hidrata muito bem. É claro que se a gente conseguir o coco puro, é o melhor, né, do que os industrializados, mas tem muito industrializado também que é só o coco e um conservador, não tem outras coisas. O que vocês têm que prestar atenção é se tem algum tipo de açúcar adoçando, tá? Boa. Se tem alguma coisa de sacarose, maltodextrina, anota esse nome, maltodextrina, é um açúcar. A maltodextrina, ela dá aquele gostinho, sabe, doce. Isso não é bom, tá? Então nós temos que ter as coisas da própria fruta. Então, leia o rótulo, né? Mas o melhor de todos mesmo, água de coco. E, no caso da gente ter igual aquela A Deb, né? A Deb, né? Ela falou sobre A a mãe dela que estava acamada. Se acontecer, se ela tiver um quadro de hipotensão e tiver esses estados que a gente falou aqui agora, soro caseiro. Então, ó, é velho soro caseiro. A gente coloca uma pitadinha de sal, ó, uma colher dessa aqui, ó, de açúcar, em 400, 500 ml, mexe e vai dando aos poucos. A gente pode comprar esse produto pronto também nas farmácias, né, que são os reidratantes orais, na farmácia que são mais miliequivalentes, mas caso você não tenha condições de comprar, o soro caseiro, ele funciona muito bem, ele hidrata muito bem, pode ser tomado por crianças, adultos, idosos. Então, é muito fácil de se fazer e é barato. É barato, exatamente. E esses soros prontos, doutor, eles têm uma validade, né? Eu não posso deixar ele ali na geladeira, enfim, não, né? Os soros prontos a gente faz a gente pede para tomar de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, no máximo até 3 horas. Boa. Depois troca, tá? Porque quem está precisando, né, do soro caseiro não é para deixar, é realmente para fazer e para usá-lo. Boa. Mais uma perguntinha. Vamos lá. Mais uma perguntinha no Instagram. Bora ver aqui, doutor. Sempre bomba quando o doutor vem aqui. Da Titinha. Meu pai tem 95 anos, mas fica muito frio os pés e mãos. Agora mesmo já se deitou e colocou 2 cobertores. Lembrando que ele anda e se alimenta muito bem, mas não sente calor. É normal? Obrigado pela pergunta. Muito legal. Eu te falo que as perguntas aqui são ótimas. São. Tintinha, olha só. 95 anos, a gente já extrapola um pouquinho, mas eu vou pedir para você olhar com muito carinho para a tireoide do seu pai. A tireoide é uma glândula que fica no pescoço. Ela regula, né, o T3 ajuda a regular a temperatura corporal. Então, mãos frias, pés frios, sensibilidade ao frio. Num calor desse, a gente tem que olhar os níveis de T3 intracelular. Então, olhar o TSH, olhar o T3 total, T3 livre, T4 total, T4 livre, para olhar essa tireoide com muito carinho. Porque nesse calor que está, mesmo 95 anos, na temperatura de agora, que são 4 horas da tarde, eu não vi de onde ela é, não percebi qual é o estado dela, mas provavelmente está calor também na sua região. Então tem que prestar atenção. Tudo bem que o idoso ele perde essa regulação, ele perde, né? Mas para colocar cobertor agora nesse período, a gente tem que prestar atenção. Eu olharia com muito carinho para a tireoide dele. Boa. E deixar a casa aberta, né, doutor? Porque às vezes eles também gostam de deixar a casa toda fechadinha. Deixa aberta. Isso, né? é bom. Dá uma escapadinha, abre só um pouquinho. Ótimo. Tá tudo bem, fecha a cortina, mas deixa a casa aberta, né, doutor? Para ventilar um pouco. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Obrigada é um prazer. sempre. Eu Você de também casa aproveita para seguir o doutor, para fazer pergunta, porque ele fala com você, responde todas as suas dúvidas. @doutordr.paulo Roberto Lima. O telefone é o 12 99737 7007. Um beijo para a família linda toda. Obrigado. Viu? Que Deus abençoe vocês. Amém. Pedrão tá lá agora, só chorando e mamando. Ai, meu Deus, que delícia.